mental à luz do Evangelho. Não é um tema comumente que a gente espere ouvir dentro da casa espírita, mas a essência dele é o que nós praticamos a todo momento, né? E eu separei uma passagem da epístola de Paulo aos Romanos, quando ele diz o seguinte: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Então, quer dizer, é a partir dessa renovação da mente que a gente vai conseguir operar toda a transformação de dentro para fora, né? Então, ele nos convida, só com essa passagem, ele nos convida a algo profundamente atual, para o momento atual, né? Isso aqui é o que a ciência hoje chama de neuroplasticidade, que é o que a ciência vem trazendo hoje como espontando no conhecimento. E o nosso Evangelho já apontava como um processo de renovação do pensamento necessário para a evolução do ser humano. Então hoje a gente vai explorar o quê? Com a questão da reprogramação mental à luz do Evangelho. A gente vai explorar a fé e a razão. E longe de elas se oporem dentro desse processo, elas vão se unir nesse caminho para nos conduzir a um processo de libertação das famosas crenças limitantes que a psicologia tanto fala, né? Partindo para um caminho da cura da mente, do coração e do espírito. Mas antes de a gente entrar nesse processo completo, é preciso que fique bem definido a questão do que é o perispírito, porque ele é a chave essencial para a questão da reprogramação. Então, segundo Allan Kardec, o perispírito é um envoltório semimaterial que une o corpo e o espírito. Então, a gente tem o espírito sem a forma, o corpo completamente material. O perispírito vai fazer a ponte entre os dois numa composição semimaterial. Ele é considerado um corpo fluídico que envolve o espírito, permitindo a transmissão da vontade do espírito ao corpo e a recepção das sensações do corpo para o espírito. Ele vai ser o decodificador, ele vai ser o servidor ali no meio dessa troca de informações. Aqui, quando ele mudou de programa, ele perdeu a formatação. O perispírito, então, ele é o laço de ligação entre o espírito e o corpo, possui várias funções, sendo uma delas, que é a que a gente vai explorar hoje, a de registrar todas as experiências desenvolvidas pelo espírito durante a encarnação ou na erraticidade e no intervalo entre elas. Então, quer dizer, tudo que nós fazemos durante a encarnação e na vida espiritual fica registrado no perispírito. Então, o que é o perispírito? É uma senhora biblioteca. Todas as nossas vivências, experiências, medos, traumas, impressões positivas, sentimentos, está tudo ali, né? E aí a gente entra, de fato, no tema da reprogramação mental através da neurociência e do espiritismo. Vamos olhar pelo pilar da ciência agora, na teoria dos marcadores somáticos. O espiritismo já explica, mas a ciência veio descobrindo isso agora, né? Então a neurociência ela vem revelando o quê? Que o cérebro ele não é rígido, ele é plástico, ele é capaz de se reorganizar e o principal, ele é capaz de reorganizar as conexões dele ao longo da vida. Então aquela história que a gente sempre ouviu, você aprende até ali a adolescência tudo de novo e depois o cérebro vai começando a ficar enrijecido no sentido de não criar novas conexões, é uma falácia, porque até o último minuto ele reorganiza esses caminhos, ele aprende até o último minuto.
E dito isso, vamos pensar o seguinte: cada pensamento repetido, ele fortalece um caminho neural. Então, cada pensamento que a gente fica repetindo, ele vai formar um caminho neural no nosso cérebro. Aí eu pergunto para vocês aquela pergunta que eu faço e vocês respondem só para vocês. Que tipo de pensamentos que a gente está alimentando na nossa casinha mental? Pensamentos bons, pensamentos ruins, pensamentos positivos, negativos, né? Ao passo que cada emoção sentida também marca o corpo. Isso é a ciência. E aí nós temos um neurocientista, Antônio Damasio, entrando com a teoria desses marcadores somáticos, que ele diz o seguinte: as experiências emocionais moldam as decisões futuras. No campo espiritual, nós podemos compreender que cada ato, cada emoção e cada pensamento não se grava apenas no cérebro físico, mas no perispírito, estabelecendo matrizes para as reencarnações futuras, né? E aí, ele chega no seguinte quesito: um trauma pode nos fazer evitar situações semelhantes mesmo quando não há mais perigo. Uma experiência de amor e acolhimento pode abrir nossa confiança para novas relações. Então, do ponto de vista espírita, se a gente pega isso aqui que Antônio Damasio fala, que é um neurocientista, a gente percebe que esses marcadores somáticos que ele aborda não são só físicos, eles são espirituais, eles têm um fundamento espiritual. Então são, de fato, registros que ficam lá no perispírito, lá na nossa biblioteca, né? Então eles são ecos, muitas vezes, das nossas vivências pretéritas, que, por estarem lá armazenados, eles influenciam a nossa decisão atual. Então, muitas vezes a gente se defronta com uma situação e tem uma reação diferente. Mas calma, por que eu estou tendo essa reação? Por que eu estou reagindo? Por que eu estou reagindo dessa forma? E quando a gente pratica o autoconhecimento, como Joana de Ângeles também coloca nas obras dela, a gente aprende a fazer essa leitura, percebendo que muitas vezes essa nossa reação não pertence ao momento atual que nós estamos vivendo, e sim um reflexo de alguma reminiscência que a gente trouxe de vida passada. E ela foi tão marcante que nessa a gente reage de primeiro, né? Então, quando nós falamos dos marcadores espirituais, nós estamos falando realmente das impressões que são registradas no perispírito, né? Quando falamos, igualmente, de provas e expiações, nós estamos justamente descrevendo a oportunidade de ressignificar esses antigos marcadores da alma. Então, quer dizer, eu tive um registro negativo. Eu vou precisar carregar esse registro comigo o tempo inteiro? Sim, vai, porque ele não é apagado, ele fica lá registrado. Mas você não precisa ser dominado por esse registro. Você pode compreender, você pode ressignificar ele e transformar ele num processo, em vez de dor, num processo de luz, de iluminação. Então, assim, o processo da reprogramação mental à luz do Evangelho não é um processo puramente cerebral, que você vai lá e vai reconstruir caminhos neuronais novos. Ele vai muito além, ele é um processo, ele é um convite para a higienização da alma, né? Então, preparando-nos para as experiências que vão vir em vidas futuras, né? Então, todo esse processo que a doutrina nos convida a todo momento é um processo de higienização da alma. A reencarnação é um processo de higienização da alma, onde nós temos a oportunidade de acertar aquilo
que está pendente na nossa biblioteca particular. E Jesus, através dos ensinamentos que Ele nos deixou, Ele vem fazendo diversos convites para a gente romper esses ciclos de dor e de negatividade que a gente tema em deixar registrado. Né? Primeiro, por um dos pilares da doutrina espírita, que é a fé raciocinada. Por que a fé raciocinada? Porque justamente através do entendimento, da compreensão, nós vamos compreender de fato a pré-existência da alma, o porquê que nós estamos passando por determinada situação, e de uma forma racional, não de uma forma desesperada, não de uma forma que faça a gente perder a conexão com a realidade. Pela caridade, o outro pilar importantíssimo, pois a prática da caridade vem substituir dentro da alma de cada pessoa que pratica o egoísmo pelo amor. Né? Um dos pilares de sustentação pela oração, que altera o padrão vibratório da alma, e pelo perdão, que dissolve as cadeias da mágoa cristalizada. E a oração aqui, ela vem importante porque todo o ambiente que a gente frequenta, nós, como pessoas individuais também, nós compomos a nossa egrégora. A nossa egrégora é a energia que nos circunda. Ali vai estar impresso os nossos emanações mentais positivas, negativas. Não tem aquela situação que a gente chega perto de uma pessoa, mas ela nem abriu a boca e eu já estou me sentindo desconfortável, eu não estou legal. Essa é a egrégora, é o que ela emana. Então nós temos a nossa egrégora particular, nós temos a egrégora do nosso lar, nós temos a egrégora da casa espírita, do ambiente de trabalho. Então nós permeamos entre diversas egrégoras durante todo o nosso dia. E aí, como é que você vai transitar por ela se você está com uma emanação negativa, se você está com uma emanação um tônus vibratório muito baixo? Então assim, as pessoas acabam se afastando. E através da oração a gente vai fazendo a mudança desse padrão vibratório. E a oração não é aquela oração assim, que só lembra de orar quando está naquele momento de desespero. Orar é todo dia, é agradecer, é louvar pelo momento, pedir também, porque faz parte, né? Mas fazer da oração uma ferramenta, a primeira lembrança de ferramenta e não a última, né? Como geralmente acontece. E quando nós tomamos consciência disso aqui, nós passamos a fazer escolhas conscientes. E quando nós fazemos escolhas conscientes da nossa conduta no dia a dia, nós estamos inserindo um novo marcador no nosso perispírito, que não é mais de dor e é um marcador sim de luz. Por quê? Porque nós estamos fazendo uma tomada de decisão consciente com base no convite que Jesus nos faz. Né? Mas Thaís, todo mundo faz isso? Não. É fácil? Não, não é. E quando isso aqui é posto em prática, a pessoa sente. Mas nós temos que reconhecer que é uma caminhada, é um passinho de cada vez. O que é mais comum? O oposto disso aqui. E o que é o oposto disso aqui? Quando nós damos um peso muito grande aos marcadores de dor, a ponto de que eles fiquem cristalizados no nosso perispírito, se tornando a famosa crença limitante que a psicologia tanto fala. E nada melhor para ilustrar a crença limitante do que a metáfora do elefante, né? Quem não conhece a metáfora do elefante, que ele é preso na árvore, né, por uma corrente desde filhotinho, ele tenta se soltar, ele não consegue, conforme ele vai crescendo, a força dele também cresce. Mas como ele já tentou tantas vezes quando ele era pequeno, ele não tenta mais. Então ele fica ali
naquele espacinho dele, porque eu já tentei muitas vezes, não consegui, não vou tentar mais. E você pode até tirar a corda e ele não vai tentar fugir, porque ele cristalizou na cabeça dele de que ele não tem força suficiente para isso. Né? Então, as crenças limitantes, elas são circuitos repetidos de pensamento e emoção que cristalizam tanto no corpo físico, que vem reencarnações onde há essa cristalização no corpo físico, quanto no perispírito. Como é que a gente pode entender isso? São como trilhas gastas em um terreno. São fáceis de percorrer, mas aprisionadoras. Você tem aquele terreno enorme, você tem aquele caminhozinho ali no meio, só que aquele caminho é difícil, mas tanta gente já trilhou que eu vou também. Mas se você dá uma voltinha, você não precisa passar aquele monte de pedra e buraco e tal. Mas a maioria das pessoas opta pelo mais fácil. Por quê? Porque já conhece, porque está dentro da zona de conforto e aí acaba ficando preso a essas crenças limitantes. Exemplo de crenças limitantes que me chegam até o consultório. Mas eu não sou digno de ser amado. Não, eu não mereço amor. Né? Pode ser uma situação dessa vida? Pode. Mas pode ser também marcas de rejeição lá de vidas pretéritas, que se repetem nas relações atuais, que a pessoa nem tem consciência disso que está acontecendo. Né? Ela só está reagindo. E como ela não pratica o autoconhecimento, ela não consegue perceber essa nuance. Né? Um outro exemplo. Mas eu sou um fracassado, para mim nada dá certo, nada funciona, tudo é muito difícil. Memórias de queda e de insucesso em encarnações passadas ficaram tão cristalizadas que se tornaram profecias autorrealizadoras. A pessoa fica tão que nem um elefante, não dá nada para mim, não dá certo, é difícil e tal. E ela mesma se auto-sabota. Sem perceber. Ela se auto-sabota. Então, quando a gente trabalha o Evangelho com a neurociência, nós temos um convite maravilhoso feito para a gente interromper esses circuitos, né, cristalizados e abrir as novas trilhas por onde? Pela fé, pelo perdão e pela renovação do pensamento. Né? O estado. É preciso interromper esse circuito para que a gente possa abrir as novas trilhas do conhecimento. Essa trilha é essa trilha de fazer o bem, de plantar essa semente, que eu gostaria que vocês saíssem com ela daqui hoje. Né? E para ajudar vocês nesse processo, existem alguns comandos da reprogramação mental e espiritual de que a gente pode lançar mão. Né? Então, todo mundo sabe que Jesus era um grande terapeuta, médico das almas, um grande psicólogo, né? Mas as palavras dele são a chave para executarmos de fato essa reprogramação no inconsciente do ser humano. Então, se a mente pode ser reprogramada, eu pergunto para vocês, qual é o código que vocês querem colocar? Um código que vai remeter de novo a um processo doloroso, um processo negativo, ou um código positivo, como a mulher que ajudou com o guarda-chuva e o guarda-chuva acabou voltando para ela, né? Então a resposta é única, é o Evangelho de Jesus a todo momento, seja no trabalho, na casa espírita, na família. Eu sempre digo que é fácil ser espírita dentro da casa espírita, difícil é aplicar todos esses preceitos no ambiente de trabalho, lá na sociedade, quando alguém bate com o carrinho do mercado no calcanhar e a gente fica muito bravo, né? Ser espírita é colocar esses comandos em todas as situações da nossa vida. E aí eu separei 3 exemplos de reprogramação mental que estão no Evangelho segundo o Espiritismo, né?
ditos por Jesus, mas que às vezes, dependendo da situação íntima que nós estávamos quando nós lemos eles, acabam passando batido. O primeiro deles é: não vos inquieteis pelo dia de amanhã. O que Jesus quis dizer com isso? Ele está nos convidando a superar o marcador do medo, substituindo pela confiança. Quem hoje não vive inquieto pelo dia de amanhã? A ansiedade, o medo do que vai acontecer, o que está por vir, eu vou dar conta, eu vou chegar a tempo, eu vou isso, eu vou aquilo. Todos vivem num processo de ansiedade muito grande. E o convite que Jesus deixa em Mateus é: não vos inquieteis pelo dia de amanhã. Vive hoje. Teu amanhã vai ser construído pelo hoje. O teu passado, ele já passou. Tu não vais conseguir modificar aquela situação, mas vais conseguir aprender com ela para construir um futuro diferente. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos. Novamente é um convite para trocar o peso da ansiedade pela leveza do amparo espiritual. Não tem o famoso ditado: a cada dia sua agonia? É isso. Quando você vive lá na frente, você está vivendo possibilidades, você está vivendo conjecturas que podem ou não acontecer. E nesse processo de criar diversos cenários do que pode ou não acontecer, você perdeu um tempo precioso com a família, com amigos, você perdeu e despendeu uma energia vital enorme, criando cenários que a ciência já estudou que na maioria das vezes, 99,9% eles não acontecem. Mas a gente insiste em viver lá e não viver aqui. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. É a orientação clara que Jesus nos deixa para nos desfazermos dessas crenças limitantes e ilusões, substituindo-as pela consciência da imortalidade da alma, pelas verdades sobre o mundo espiritual. É como a metáfora da borboleta: quando ela está no casulo, ela tem que passar aquele esforço para sair do casulo. Se a gente for lá e romper o casulo, a gente está quebrando o ciclo que ela precisa cumprir e ela não vai conseguir desenvolver e fortalecer as asas dela. Assim é quando a gente vai, muitas vezes, conversar com um amigo, com um familiar, com um colega sobre a consciência da imortalidade da alma, sobre os preceitos da doutrina espírita. Nem todos estão prontos para ouvir. Então, respeitar sempre esse momento de cada um e principalmente o nosso. Você pode fazer uma experiência, quem faz a prática do Evangelho do lar em casa, você pode cair 50 vezes o mesmo capítulo, e 50 vezes você vai interpretar ele de uma forma completamente diferente. Por quê? Porque vai muito do momento que você está lendo, de como você está se sentindo. Então, a reprogramação mental, o que é? É toda a base do Evangelho segundo o Espiritismo colocada em prática em cada momento do dia. E quando a gente tenta se livrar dessas crenças limitantes, o que acontece? A gente toma conhecimento de que lá atrás fez uma coisa que não foi muito legal, que impactou na nossa encarnação. Qual é o nosso primeiro desejo? Apaga. Vamos apagar, vamos esquecer. E aí a frase que eu estava falando para vocês antes: a reencarnação, ela não é um recurso de esquecimento, única e exclusivamente. Ela é uma oportunidade que nós ganhamos de ressignificar aquilo que aconteceu lá atrás, que está em desacordo com a lei divina. Então não é só esquecer. Esquecer, todos nós que reencarnamos esquecemos pela graça do bom Pai. O véu do esquecimento para que a gente consiga superar as nossas vicissitudes, mas o papel da reencarnação não é esquecer, e sim ressignificar. Se eu passar pela minha provação, mas não ressignificar isso que aconteceu lá, eu vou passar de novo, de novo e de novo, porque tudo que não é compreendido é repetido dentro desse processo. A reencarnação, ela não é
recurso só para esquecer, né? A oportunidade de ressignificar. Ressignificar o quê? Que ontem foi dor, hoje nós temos como um grande processo de aprendizado. Né? O que ontem foi a queda, hoje é o processo de superação que nós estamos vivenciando. O que ontem foi o erro, hoje pode ser a oportunidade de reparação. E aí eu reforço a frase inicial da nossa palestra: transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. E quando nós passamos a compreender isso, nós começamos de fato o processo de reprogramação, que nada mais é do que colocar em prática todo esse conhecimento que a gente recebe. Então, esse processo aqui não é negar quem a gente foi, não é negar as nossas encarnações passadas, mas o que é? Assumir a responsabilidade e reconstruir quem eu quero ser. Errei. O que eu vou fazer com esse conhecimento que eu tenho? Eu vou trabalhar, vou buscar as ferramentas para quê? Para que eu consiga me tornar, né, uma nova pessoa. E a cada existência o espírito se aproxima mais da plenitude, por quê? Porque ele coloca isso aqui, ou deveria colocar em prática, né? Só que o que isso exige? Coragem. Coragem por quê? Porque a gente tem que quebrar esses padrões mentais e emocionais que a gente carrega com a gente durante muito tempo, né? Então a gente tem que ser forte, por quê? Porque isso tudo aqui que eu falei, o que é? É aquele momento que a gente se olha no espelho em casa, que não tem mais ninguém com a gente, que a gente não tem que cumprir papel social nenhum, que a gente se olha fundo nos olhos, no espelho e conversa. Como é que você está? E às vezes a resposta surpreende. É aquele momento onde a gente entra em imersão e, despojado de todas essas máscaras sociais, e se olha com olhos de acolhimento, né? Não é apenas com olhos de crítica, não é você não deu conta, você não conseguiu, é se olhar com olhos de acolhimento, né? E Paulo de Tarso, ele já falava a renovação do entendimento. O entendimento é uma base que a gente constrói a todo tempo e ela melhora a cada tempo. A verdadeira reprogramação mental, ela é sim de fato espiritual, porque ela vai mexer nos alicerces do espírito, porque ela não renova apenas o raciocínio do cérebro, mas ela vai impactar em toda a caminhada espiritual que a gente vai ter dali por diante, né? E os mecanismos práticos dessa reprogramação espiritual, qual que são? Oração, vigilância, evangelho, fluidoterapia são do bem e estudo constante. Vamos lá. A oração que a gente já tinha falado antes é o ato de sintonizar-se, né, com as frequências superiores, realinhando a mente aos padrões de luz. De novo, não é a última ferramenta que a gente deve lembrar, e sim a primeira. Abrir os olhos de manhã, ora, agradece, né? Pede a proteção, a intuição, nos momentos que requerem uma atenção. É a primeira ferramenta que a gente tem que ter na lembrança e fazer uso. A questão da vigilância. Para fazer o processo de reprogramação mental, eu preciso me conhecer. Eu preciso saber o que precisa ser melhorado. Então, examinar aqueles pensamentos recorrentes. Examinar aqueles pensamentos que estão a todo momento ali piscando na nossa mente. E identificar essas ideias negativas e substituí-las deliberadamente, por vontade, pelas afirmações de fé, pela prática, né, da oração e a prática do bem por vontade. O Evangelho no lar, ele vem impregnar o ambiente doméstico com as vibrações elevadas, né, criando um campo de reprogramação coletivo.
Quer dizer, se um ser começa lá na casa a modificar a sua conduta, ele acaba, né, sendo exemplo para todos os outros. Né? A fluidoterapia, nosso famoso passo, que vem fazendo essa troca, né, dos recursos magnéticos, a limpeza energética, as ações do bem que devem ser, novamente, conscientes, né, e o estudo constante do Evangelho e de si mesmo. Né? Conhece-te a ti mesmo. A gente só pode dar aquilo que a gente tem. Então, quando eu me conheço, quando eu sei aonde estão os meus pontos de necessidade, é justamente ali que eu consigo atacar com obras, né, do bem, para fazer a queda da crença limitante e a substituição. Então, de fato, todo esse processo da reprogramação mental, o que ele é? Reprogramar a mente é reprogramar, é educar o espírito, né? É alinhar-se à lei divina, dissolvendo as crenças limitantes e revelando a centelha divina em nós. Todos nós carregamos essa centelha divina, mas muitas vezes estamos imersos no trabalho, nos problemas, nas dúvidas, nas dores, e nós esquecemos que carregamos essa luz. Né? Então, quando tomamos como prerrogativa reprogramar a mente, educar o espírito à luz do Evangelho de Jesus, né? Aprendemos que fora da caridade não há salvação e fora da renovação mental não há libertação espiritual. Se eu não me livrar daquelas crenças limitantes, daquelas amarras, eu não vou conseguir me libertar espiritualmente. Né? Comprometa-se com o hoje. Identifique uma crença negativa. Dissolva e substitua pela palavra viva do Cristo. Eu sei que vai todo mundo sair daqui empolgado hoje, vai todo mundo querer identificar diversas, mas vamos com calma. Uma. Identifica uma. Então pega assim, ó, eu tenho 15 dias, eu vou identificar uma. Eu vou procurar entender ela, vou procurar dissolver ela e fazer a substituição, né, pela palavra viva do Cristo. Reprogramar a mente não é apenas um exercício psicológico, mas ele é um ato espiritual profundo, porque ele envolve confiança, fé, perdão, verdade e amor para transformar essa dor em luz. Então, cada vez que a gente escolhe, né, aplicar o Evangelho na nossa mente, no nosso coração, nós fazemos a troca de um daqueles marcadores somáticos lá que o Antônio Damasio falou lá no início. Nós fazemos a substituição do marcador desse de dor por um marcador de luz. E esse é o nosso papel, essa é a função pela qual nós estamos aqui. Né? E aí eu convido a cada um de nós todos, porque eu me incluo nessa, de refletir a partir de hoje. Quais são esses registros doentios que a gente ainda alimenta? Esses registros que ainda estão adoecendo, né, a nossa alma? Quais são os pensamentos que ainda me mantêm prisioneiros? Me mantêm prisioneiro? Qual é o tipo de pensamento que quando eu não estou lá prestando atenção, eu já estou pensando de novo? Né? E o que Jesus, se eu mentalmente eu chamar Jesus na minha frente agora, cada um à sua maneira, o que Jesus, com a sua voz mansa e firme, nos diria hoje para que nós pudéssemos libertar, né, a nossa alma desses grilhões, né, das dores pretéritas. E esse é um exercício muito interessante. Quando você vai fazer essa autoanálise que o Evangelho coloca, você chega à noite, repasse todas as atividades que você fez durante o dia.
vê se você fez tudo que podia, tudo que estava ao seu alcance. É nesse momento que a gente traz Jesus na mente e pergunta: eu fiz tudo que devia? Eu fiz tudo que podia? Qual é a palavra que você tem para me dar hoje? Né? E ele sempre vai ter um lembrete de amor, de envolvimento, mas principalmente de acolhida. Né? Então, que a gente possa encerrar essa noite de hoje. Vou repetir de novo a passagem de Paulo de Tarso, que diz: transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Jesus já disse: entra, né, para o quarto e ora. Qual é esse quarto? É o nosso mundo íntimo, né? Então eu posso entrar para o meu quarto íntimo e orar e pedir auxílio aonde eu estiver, né? Então, que a gente consiga colocar esse processo de reprogramação, colocar as parábolas, colocar os ensinamentos de Jesus em prática todo momento do nosso dia a dia, que a gente possa também fazer a nossa tarefa de casa, né, buscando cada vez aprimorar o nosso entendimento e todo o conhecimento que nós temos à disposição do Pentateuco Espírita, né, seja nas palestras, no estudo, em todas as atividades que envolvam o autodescobrimento e o autoconhecimento, porque só assim a gente vai conquistar a libertação dessas crenças limitantes e a possibilidade de caminhar um desenvolvimento mais leve. É isso.